O grande clamor. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam, e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho, quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra, quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:7-12. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus pede para nos unirmos num grande clamor ao nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, por nós e por nossos irmãos, pois precisamos estar firmes quando o nosso Pai e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltarem. Todos têm visto o que está acontecendo no mundo. As pessoas andam como ovelhas sem pastor, não sabem para onde estão indo, não conseguem enxergar a quem pedir, pois todos estão cegos e enganados por Satanás e sua legião de adeptos. Lutam por seus direitos, mas não conseguem receber, pois pedem a quem não vai ajudar, pois sabemos que o mundo é governado por Satanás. As leis são feitas pelos homens e infelizmente os que governam esse mundo estão totalmente dominados por Satanás, por causa da cobiça e do falso poder. Os governantes dos países, em vez de pensarem em ajudar a população da terra, em acabarem com a fome e a miséria, só beneficiam os ricos. As leis que eles criam só trazem benefícios para si, pois quando seus erros são descobertos, em vez de pagarem por eles, ficam livres e ainda debocham, pois sabem que vão ficar impunes. O orgulho e a ganância dominaram o coração humano. As ilusões e o falso poder enchem a mente dos homens, por isso eles não temem e não respeitam o Criador. Tudo o que está acontecendo já foi dito que iria acontecer por causa da falta de amor e respeito pelo Criador. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Romanos 1:20 e 25, 28, 32. E os que deveriam ajudar essas ovelhas, passaram para o lado de Satanás,
dando mau exemplo e envergonhando o santo nome de Deus. Os mestres das igrejas têm espalhado ensinamentos contrários ao que Jesus pregou. Hoje só se fala em bens materiais, na vida terrena e no arrebatamento de pessoas que frequentam essas igrejas, mas na verdade não conhecem o verdadeiro Deus. O orgulho, a ganância, a cobiça e o falso poder têm feito a cabeça desses falsos mestres. E a palavra de Deus está cada vez mais desacreditada. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta, e o destruidor deles está bem acordado. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal e foi repreendido por causa do seu pecado. 2 Pedro 2:1, 3, 14 e 15. O clamor que o Espírito Santo se refere é a oração com fé e contínua de seus servos. É o pedido de ajuda ao único que pode resolver com facilidade todos os problemas. É a dedicação de todos vocês que acreditam e confiam no único Deus poderoso. Portanto, meus irmãos, está na hora de clamar pela justiça de Deus nesta terra. Pedir a Ele que venha nos libertar do domínio diabólico que está agindo nesse mundo. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo pediu ao Pai por nós, devemos pedir pelos nossos irmãos que estão espalhados por esse mundo sofrendo nas mãos de Satanás e seus adeptos. Pois se hoje temos casa, comida, roupas e calçados, devemos lembrar daqueles que nada têm para comer, vivem na miséria por causa da ganância dos governantes corruptos. Como filhos de Deus nos uniremos num só clamor, orando todos os dias pedindo ao nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, que faça valer a justiça dele nesse mundo caído. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Lucas 18:1-8. Você que está lendo essa mensagem, junte-se a nós e clame ao Senhor. Antes de sair para o trabalho, antes de dormir. Vamos nos unir num grande clamor para que o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, derrame o seu poder para vencermos Satanás. E afirmo a vocês que isto também é verdade,
todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque, onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Mateus 18, 19 e 20. Vocês são o sal para a humanidade, mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Mateus 5, 13 e 16. Essas palavras foram dadas pelo Espírito Santo para clamarmos a Deus e dele recebermos a vitória. Pai, que todos aqui na terra glorifiquem o teu santo nome, assim como é glorificado no céu. Que seja feita a tua vontade e a tua justiça aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos o suficiente para vivermos e as armas espirituais para lutarmos contra toda a maldade desse mundo de escuridão. Perdoa as nossas fraquezas e nos fortaleça espiritualmente, para vencermos as batalhas contra Satanás e sua legião de demônios. Não nos deixe ser escravos do ódio, da cobiça, do orgulho, da vaidade, da inveja, da ganância e de nada desse mundo de escuridão. Livra-nos das doenças e enfermidades malignas e da nossa mente ser invadida pelas mentiras de Satanás. Pai Santo, o mundo em que vivemos está totalmente dominado pelos governos das trevas, o ódio, a ganância, a cobiça, o orgulho e o falso poder têm corrompido o coração humano. Os governantes dos países, em vez de ajudarem a população carente, só criam leis para beneficiar aos ricos e a si mesmos. Cobram impostos, mas a população não tem os serviços básicos. O povo está sofrendo com a violência, a fome, as doenças e a desigualdade. Andam como ovelhas sem pastor. As religiões que são criadas nesse mundo, em vez de ajudarem a humanidade, está levando o povo a cometerem os piores pecados contra ti. Ensinam as pessoas a serem orgulhosas, julgadoras, a fazerem mal ao próximo, bruxaria, matar em nome de Deus e a adorarem santos criados pelo homem. E os que deveriam pregar os teus ensinamentos, se desviaram do caminho da verdade. Estão ensinando o povo a ser cobiçoso, a desejar tudo que tem no mundo, pregando a vida terrena. O que Jesus Cristo ensinou não tem mais valor. Pai Santo, mostre ao povo desse mundo que tu não criaste religiões. E mostre o que acontece com aqueles que usam o teu santo nome para dominar, escravizar e enriquecer. Desmascare um por um para que o povo veja quem são. Mostre às pessoas desse mundo que ninguém tem prioridade dada por ti, e a diferença entre os que são teus e os que passaram para o lado de Satanás. Que qualquer pessoa que deseje mudar de vida, e clamar com todo o coração pedindo a tua ajuda, que o Senhor ajude e ensine a fazer o que é direito e justo diante de ti. Pai Santo, abra os olhos espirituais dos nossos irmãos que estão seguindo doutrinas enganosas, que estão sendo dominados e escravizados pelos falsos mestres das igrejas. Liberte-os das mãos desses homens. Venha tu mesmo pastorear tuas ovelhas assim como o Senhor diz no livro de Ezequiel. Mostre aos governantes desse mundo a tua justiça, e que eles saibam que o Senhor tem visto tudo o que fazem em segredo e as injustiças que cometem contra os necessitados. Pai, assim como tu protegeste teus servos quando foram tirados da escravidão do Egito,
Proteja-nos também de todas as aflições que vão passar as pessoas que não creem na tua existência e no teu julgamento divino. Derrama sobre nós o teu poder e nos encha de força para vencermos essa guerra espiritual contra Satanás e sua legião maligna que está espalhada sobre a terra. Dá-nos sabedoria e discernimento para não cairmos nas tentações que muitos têm caído. Envia teu exército de anjos para nos ajudar no bom combate de pregar o Evangelho nesse mundo de ilusões, pois Satanás tem lutado contra o verdadeiro ensinamento e levantado-os dele para ensinar o contrário do que Jesus Cristo ensinou. Encha nosso coração com teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia, para que quando formos fazer a tua obra, as pessoas nos reconheçam como filhos do Deus vivo. Pai, é em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que clamamos pela tua justiça. Amém. Façam tudo sem queixas nem discussões para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Filipenses 2:14-16. Que Deus os abençoe. Quando o dinheiro se torna uma maldição. Nós, como servos de Deus, podemos ter dinheiro suficiente para vivermos com abundância, termos uma alimentação farta e saudável, dinheiro para cuidar da nossa saúde, manter nossas contas pagas e adquirirmos aquilo que Deus, o nosso Pai, nos permitir ter. Mas isso é para aqueles que querem viver como Jesus Cristo ensinou: busque o reino, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas aqueles que querem ter dinheiro para se sentir melhores que os outros, para adquirir coisas para mostrar para os outros ou para satisfazer os maus desejos da sua natureza humana, esses com certeza se afastarão do caminho de Deus e o dinheiro consequentemente lhe trará maldições. O dinheiro com Deus é rendoso, não falta e não traz maldições, pelo contrário, abençoa aqueles que obedecem a Deus de forma que nada lhes falta. O dinheiro sem Deus traz a inveja, a cobiça, a desunião, as brigas, confusões, o orgulho e tudo que leva o ser humano ao pecado. Em muitas famílias onde há muito dinheiro, também há a desunião, inveja, falta de sabedoria para criar os filhos e muitas maldições que o dinheiro traz. Isso não significa que o dinheiro é maldito. Não significa que aquele que tem dinheiro é amaldiçoado por Deus. O que acontece é que a cobiça traz o orgulho, traz a ambição de querer sempre mais, faz as pessoas cometerem injustiças com os outros, principalmente com funcionários, traz a infelicidade para muitos casais, traz a preocupação em perder o que tem e tudo isso afasta as pessoas de Deus. E por isso os demônios tomam conta da vida das pessoas e trazem as maldições. Quantas famílias ricas perdem seus filhos para as drogas e outros maus caminhos porque não souberam criá-los? E por ter dinheiro fizeram todas as suas vontades e o deixaram se perder. Quantos casais preferem viver infelizes juntos do que se separar e dividir os bens? Quantos casais que decidiram se separar, mas brigam e se odeiam por causa de desentendimentos causados pelo dinheiro? Então, meus irmãos, o que faz o dinheiro trazer as maldições para suas vidas é a maneira como vocês o conseguem e como vocês o usam. Desde os tempos antigos, o orgulho por ter as coisas deste mundo tem trazido maldições ao ser humano. As pessoas não sabem ter riquezas sem se achar melhor do que os outros nem deixar de cobiçar as coisas deste mundo. E o pior é que não repartem o muito que têm. Muitas pessoas milionárias nesse mundo que poderiam contribuir para que as outras pessoas tivessem uma vida melhor, não estão nem um pouco preocupadas com isso.
A riqueza que chega às igrejas seria suficiente para ajudar os próprios membros dessa igreja, mas não é dessa forma porque os líderes preferem viver no luxo ao invés de ajudar o povo. Muitos pregadores que começaram pregando corretamente os ensinamentos de Deus, se perderam do caminho dos céus por causa do tanto de dinheiro que começaram a arrecadar. Pois com isso sua cobiça e orgulho cresceram de tal forma que os ensinamentos já não são mais vindos do Espírito Santo, mas da natureza humana cobiçosa. E o resultado disso são os cultos que vemos hoje, onde os ensinamentos da Bíblia são distorcidos para que o povo dê dinheiro esperando receber bênçãos de Deus. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviarão da fé e encherão a sua vida de sofrimentos. E Timóteo 6v3 4, 5 6, 9 10. Paulo disse: quem planta pouco colhe pouco, quem planta muito colhe muito. Ele quis dizer que as pessoas que têm condições deveriam, por amor, ajudar os necessitados, e daí sim Deus daria tudo o que eles precisassem e nunca deixaria faltar. E não da maneira que o povo faz hoje, dando dinheiro à igreja para receber o que deseja. Mas como vocês não leem a Bíblia por inteiro, mas só os trechos que os pastores e seus líderes mandam vocês ler, são facilmente enganados. Na continuação Paulo fala: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. As pessoas sempre teriam mais do que precisavam para ajudar em boas obras, ajudar os necessitados e não para enriquecer homens aproveitadores. Essa passagem que está na segunda carta escrita por Paulo aos Coríntios está falando sobre as ofertas que eles dariam para o povo da Judéia que estava passando por dificuldades. Então o dinheiro hoje arrecadado com dízimos e ofertas era para estar disponível para ajudar o povo. Nessa pandemia muitos chefes de famílias ficaram em dificuldades e muitas famílias sofreram porque o dinheiro arrecadado não está disponível aos pobres, e sim para o enriquecimento dos líderes das igrejas. Meus irmãos, é pela fé e obediência que Deus age na vida de um ser humano. Se você está esperando receber algo de Deus só porque dá presentes ao pastor, dá um dízimo alto ou contribui de alguma maneira para sua igreja ficar rica, a resposta de Deus para você é que sua bênção nunca vai chegar, pois pessoas interesseiras, que agem de maneira errada não podem ser abençoadas pelo Deus Todo-Poderoso. Tem muitos que conseguem expandir seus negócios, mas não porque Deus abençoou, conseguiram por resultados de seu trabalho e por isso vivem preocupados e perturbados com os problemas que essa expansão traz. Deus dá coisas a seus filhos que trazem a paz, o sustento para o seu lar e não coisas que trazem problemas e preocupações. Um servo de Deus é abençoado financeira e espiritualmente. É assim que Deus age, porque não adianta ter muito dinheiro sem a paz de espírito. Só que para isso a prioridade deve ser a obediência ao Deus eterno. Mas se a prioridade é ter cada vez mais dinheiro, ele lhe trará cada vez mais maldições para suas vidas. E acredite, você pode chegar ao ponto de perder tudo o que tem.
Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico, nem pense demais nisso. Pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Provérbios 23:4-5. Muitas pessoas adquirem grandes fortunas à custa da exploração dos outros, tratam seus funcionários como escravos e até os que trabalham em suas casas são tratados de qualquer jeito. Não têm misericórdia das pessoas que levantam cedo e passam por muitas humilhações para receberem um salário. Fazem tantas coisas erradas e injustas que só Deus sabe. Ficam cegos e não percebem o que estão plantando para seu futuro e para quando partirem desta terra. Aos que têm riquezas neste mundo ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida. A verdadeira vida. E Timóteo 6:17-19. O grande clamor. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam, e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho, quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra, quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:7-12. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus pede para nos unirmos num grande clamor ao nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, por nós e por nossos irmãos, pois precisamos estar firmes quando o nosso Pai e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltarem. Todos têm visto o que está acontecendo no mundo. As pessoas andam como ovelhas sem pastor, não sabem para onde estão indo, não conseguem enxergar a quem pedir, pois todos estão cegos e enganados por Satanás e sua legião de adeptos. Lutam por seus direitos, mas não conseguem receber, pois pedem a quem não vai ajudar, pois sabemos que o mundo é governado por Satanás. As leis são feitas pelos homens e infelizmente os que governam esse mundo estão totalmente dominados por Satanás, por causa da cobiça e do falso poder. Os governantes dos países, em vez de pensarem em ajudar a população da terra, em acabarem com a fome e a miséria, só beneficiam os ricos. As leis que eles criam só trazem benefícios para si, pois quando seus erros são descobertos, em vez de pagarem por eles, ficam livres e ainda debocham, pois sabem que vão ficar impunes. O orgulho e a ganância dominaram o coração humano. As ilusões e o falso poder enchem a mente dos homens, por isso eles não temem e não respeitam o Criador. Tudo o que está acontecendo já foi dito que iria acontecer por causa da falta de amor e respeito pelo Criador. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios,
Mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Romanos 1:20 e 25, 28, 32. E os que deveriam ajudar essas ovelhas, passaram para o lado de Satanás, dando mau exemplo e envergonhando o santo nome de Deus. Os mestres das igrejas têm espalhado ensinamentos contrários ao que Jesus pregou. Hoje só se fala em bens materiais, na vida terrena e no arrebatamento de pessoas que frequentam essas igrejas, mas na verdade não conhecem o verdadeiro Deus. O orgulho, a ganância, a cobiça e o falso poder têm feito a cabeça desses falsos mestres. E a palavra de Deus está cada vez mais desacreditada. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta, e o destruidor deles está bem acordado. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal e foi repreendido por causa do seu pecado. 2 Pedro 2:3, 14 e 15. O clamor que o Espírito Santo se refere é a oração com fé e contínua de seus servos. É o pedido de ajuda ao único que pode resolver com facilidade todos os problemas. É a dedicação de todos vocês que acreditam e confiam no único Deus poderoso. Portanto, meus irmãos, está na hora de clamar pela justiça de Deus nesta terra. Pedir a Ele que venha nos libertar do domínio diabólico que está agindo nesse mundo. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo pediu ao Pai por nós, devemos pedir pelos nossos irmãos que estão espalhados por esse mundo sofrendo nas mãos de Satanás e seus adeptos. Pois se hoje temos casa, comida, roupas e calçados, devemos lembrar daqueles que nada têm para comer, vivem na miséria por causa da ganância dos governantes corruptos. Como filhos de Deus nos uniremos num só clamor, orando todos os dias pedindo ao nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, que faça valer a justiça dele nesse mundo caído. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar.
em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Lucas 18:1-8. Você que está lendo essa mensagem, junte-se a nós e clame ao Senhor. Antes de sair para o trabalho, antes de dormir. Vamos nos unir num grande clamor para que o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, derrame o seu poder para vencermos Satanás. E afirmo a vocês que isto também é verdade: todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque, onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Mateus 18:19-20. Vocês são o sal para a humanidade, mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Mateus 5:13-16. Essas palavras foram dadas pelo Espírito Santo para clamarmos a Deus e dele recebermos a vitória. Pai, que todos aqui na terra glorifiquem o teu santo nome, assim como é glorificado no céu. Que seja feita a tua vontade e a tua justiça aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos o suficiente para vivermos e as armas espirituais para lutarmos contra toda a maldade desse mundo de escuridão. Perdoa as nossas fraquezas e nos fortaleça espiritualmente, para vencermos as batalhas contra Satanás e sua legião de demônios. Não nos deixe ser escravos do ódio, da cobiça, do orgulho, da vaidade, da inveja, da ganância e de nada desse mundo de escuridão. Livra-nos das doenças e enfermidades malignas e da nossa mente ser invadida pelas mentiras de Satanás. Pai Santo, o mundo em que vivemos está totalmente dominado pelos governos das trevas. O ódio, a ganância, a cobiça, o orgulho e o falso poder têm corrompido o coração humano. Os governantes dos países, em vez de ajudarem a população carente, só criam leis para beneficiar aos ricos e a si mesmos. Cobram impostos, mas a população não tem os serviços básicos. O povo está sofrendo com a violência, a fome, as doenças e a desigualdade. Andam como ovelhas sem pastor. As religiões que são criadas nesse mundo, em vez de ajudarem a humanidade, está levando o povo a cometerem os piores pecados contra ti. Ensinam as pessoas a serem orgulhosas, julgadoras, a fazerem mal ao próximo, bruxaria, matar em nome de Deus e a adorarem santos criados pelo homem. E os que deveriam pregar os teus ensinamentos, se desviaram do caminho da verdade. Estão ensinando o povo a ser cobiçoso,
a desejar tudo o que tem no mundo, pregando a vida terrena. O que Jesus Cristo ensinou não tem mais valor. Pai Santo, mostre ao povo desse mundo que tu não criaste religiões. E mostre o que acontece com aqueles que usam o teu santo nome para dominar, escravizar e enriquecer. Desmascare um por um para que o povo veja quem são. Mostre às pessoas desse mundo que ninguém tem prioridade dada por ti, e a diferença entre os que são teus e os que passaram para o lado de Satanás. Que qualquer pessoa que deseje mudar de vida, e clamar com todo o coração pedindo a tua ajuda, que o Senhor ajude e ensine a fazer o que é direito e justo diante de ti. Pai Santo, abra os olhos espirituais dos nossos irmãos que estão seguindo doutrinas enganosas, que estão sendo dominados e escravizados pelos falsos mestres das igrejas. Liberte-os das mãos desses homens. Venha tu mesmo pastorear tuas ovelhas assim como o Senhor diz no livro de Ezequiel. Mostre aos governantes desse mundo a tua justiça, e que eles saibam que o Senhor tem visto tudo o que fazem em segredo e as injustiças que cometem contra os necessitados. Pai, assim como tu protegeste teus servos quando foram tirados da escravidão do Egito, proteja-nos também de todas as aflições que vão passar as pessoas que não creem na tua existência e no teu julgamento divino. Derrama sobre nós o teu poder e nos encha de força para vencermos essa guerra espiritual contra Satanás e sua legião maligna que está espalhada sobre a terra. Dá-nos sabedoria e discernimento para não cairmos nas tentações que muitos têm caído. Envia teu exército de anjos para nos ajudar no bom combate de pregar o Evangelho nesse mundo de ilusões, pois Satanás tem lutado contra o verdadeiro ensinamento e levantado-os dele para ensinar o contrário do que Jesus Cristo ensinou. Encha nosso coração com teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia, para que quando formos fazer a tua obra, as pessoas nos reconheçam como filhos do Deus vivo. Pai, é em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que clamamos pela tua justiça. Amém. Façam tudo sem queixas nem discussões para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Filipenses 2:14-16. Que Deus os abençoe,